Família, enfim, policial, sejam muito bem-vindos a mais uma análise semanal da jurisprudência para as provas de concurso, principalmente voltadas para a carreira policial, beleza? Espero que vocês já tenham assistido aí a primeira análise. Vamos continuar com a nossa análise. Já foi dito que esse projeto visa manter vocês atualizados no que tange à cobrança atual da jurisprudência nas provas de concurso em 2022, beleza? Tendo em vista que a crescente cobrança de jurisprudência vem derrubando aí os nossos alunos, principalmente na banca AOCP, beleza? Pessoal, hoje vamos falar sobre o julgado 740 do STJ, beleza? Vamos fazer o mesmo padrão, então você pode baixar o informativo 740 do STJ no site do dizeodireito.com.br, liberado de maneira pública e gratuita. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa? Então vamos perpassar aí pela ementa do julgado, dar uma breve revisão e espero que você esteja aí animada ao estudo da jurisprudência, apesar do alto nível de complexidade dessa preparação. Beleza? Vamos nessa então, galera. Sem mais delongas aí, estamos na nossa querida, enfim, policial, a nossa máquina de aprovações. Primeiro julgado aí que a gente vai analisar é de direito administrativo, galera, beleza? Inerente ao informativo 740. É o último informativo publicado pelo STJ aí em sua página. Então, estamos 100% atualizados, beleza? Responsabilidade civil é o tema. Beleza? Rapidinho, eu queria fazer uma breve introdução. Vocês já sabem, em relação à responsabilidade civil do Estado, que ele, em regra, responde pelos seus atos que geram danos, beleza? Conectados em um movimento de subsunção do fato, o dano à norma, pelo nexo de causalidade. Normalmente, o Estado vai responder de maneira objetiva, beleza? Tendo em vista aí o risco da atividade estatal. Porém, aos casos que o Estado responde de maneira subjetiva, ou seja, o autor aí da ação, o que está pedindo a indenização, tem que comprovar o dolo ou a culpa na conduta do agente estatal, perfeito? Em alguns casos, então, o Estado vai responder de maneira subjetiva, preste atenção, e normalmente esses casos são ligados a condutas omissivas, a danos que são criados por condutas omissivas do Estado. Beleza, galera? Grave primeiro essa ideia. Show? Tranquilo? Beleza? Fechou? Vamos nessa? E por que isso, Nelson? Galera, isso aí é uma ficção jurídica inventada pela doutrina administrativista, obviamente, para proteger também o Estado. Imagine que, em consequência a todos os fatos oriundos de uma omissão estatal, por exemplo, mal cuidado com as pistas que geram um acidente, por exemplo, de trânsito, né? Buraco na pista. Imagina se a responsabilidade estatal fosse sempre de maneira objetiva. Então, ia dar muito problema, beleza? Qual que é o objetivo, Nelson? Você não precisa comprovar nem dolo, nem culpa do Estado, galera. Você responsabiliza o Estado e ele paga, beleza? Sem comprovação se ele agiu com dolo, realmente o ímpeto, né, a vontade de gerar ali o dano, beleza? Ou culpa, se ele foi negligente, imprudente, beleza? Show? Então, vamos aqui para a nossa decisão. Preste muita atenção que essa aqui é quente para a prova. Então, responsabilidade civil do Estado, informativo 740, enfim, policial mentoria. O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, tem que ficar ligado bastante aqui nas condutas tratadas nos julgados, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. Então, perceba que já temos uma exceção em relação à regra, porque em relação à omissão, normalmente a responsabilidade ela é subjetiva, beleza? E o STJ decidiu que a responsabilidade ela é, então, objetiva no caso de um homicídio praticado nas dependências de um hospital público, beleza? Que não fornece um serviço mínimo de segurança, beleza? Show? Contribuindo de forma determinante. Então, preste atenção, galera. Apesar de ser apenas uma frase aqui, as palavras têm muito significado, vocês vão ter que se acostumar com isso, beleza? Porque a questão pode te confundir.
Beleza? Isso é uma questão que leva aí 90% dos candidatos para casa, como a gente brinca aqui em Brasília, de volta para o aeroporto. Beleza? Então, a forma da contribuição na omissão do agente público ou que está ali em função pública tem que ser de maneira determinante, ou seja, a falta de segurança no hospital está diretamente ligada ao resultado. Ponto. Beleza? Show? Fechou? E aí, vamos à nossa ementa da nossa primeira decisão. Enfim, júris, é a melhor mentoria do Brasil. Caso concreto, o hospital não possuía nenhum serviço de vigilância e o evento morte decorreu de um disparo de arma de fogo contra a vítima dentro do hospital. A conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos seus pacientes, contribuiu de forma determinante específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando a alegação da excludente de ilicitude, qual seja o fato de terceiro. Beleza? Nós não vamos e não podemos aprofundar aqui, dá muita vontade de aprofundar, isso é um tema muito legal de direito administrativo, mas vocês sabem muito bem que o fato de terceiro, ele é uma excludente da ilicitude na conduta estatal. Ou seja, o Estado fala, não tenho nada a ver com isso, não foi culpa minha, isso ocorreu por um fato de terceiro. E, no caso, em tela, o Estado alegou que o homicídio ocorreu por um fato de terceiro. Alguém invadiu o hospital, e aí eu li todo o julgado, né, galera? E aí ele explica que foi o cara que tentou matar ele um dia antes. E ele foi lá para acabar o serviço. E acabou, né? Ele terminou o serviço ali, adentrando no hospital e ceifando a vida da vítima, beleza? Então, o hospital, né, por intermédio aí da Procuradoria do Estado, alegou fato de terceiro, beleza? Mas o STJ disse, ó, nananina não. Se você não faz o básico da segurança dentro de um hospital público, isso não é fato de terceiro. E além de responder aí pelos danos, beleza? Você vai responder de maneira objetiva em face de uma conduta, de uma omissão. Perfeito? Responder de maneira objetiva em face de uma conduta oriunda de omissão. Perdão. Beleza? Fechou? Então, vamos aqui para resumir. Eduardo recebeu um tiro e foi levado em um hospital público. Ele recebeu socorro médico e permaneceu internado no local com quadro estável. No dia seguinte, uma pessoa não identificada, talvez a mesma que tentou ceifar, talvez, viu, galera? Entrou no quarto onde Eduardo estava, internado no hospital, e efetuou 4 disparos contra a vítima. Vá! O homicida fugiu sem ser capturado. Regina, mãe de Eduardo, ajuizou uma indenização contra o Estado, pedindo indenização por danos morais e materiais, em decorrência do homicídio do seu filho decorrido no interior do hospital público. E é pacífico, cabe dano moral e material em face da ocorrência do crime de homicídio. Isso é pacífico na jurisprudência. Argumentou que cabia ao Estado zelar pelos pacientes internados e a morte só ocorreu em razão da inexistência da vigilância e cuidado mínimo da segurança por parte da instituição, já que não existia portaria o funcionário responsável para observar a entrada e saída das pessoas no hospital. Assim, segundo a requerente, estaria demonstrado um nexo causal entre a conduta do Estado e o evento danoso, que é o que eu falei, que é a subsunção do fato anormal, é o nexo causal. Beleza? A conduta do Estado tem que ser diretamente ligada ao resultado. Beleza? Fechou? Tranquilo? O Estado contestou o pedido, alegando a inexistência de nexo causal, pois a situação era imprevisível. Ou seja, não é previsível que o cara invada o hospital lá para dar 4 tiros no outro. Argumentou que não cometeu o ato ilícito. E o evento se deu por fato exclusivo de terceiro. Beleza? Que rompe o nexo causal por obviedade. Beleza? Como que vai romper o nexo causal? Porque não foi culpa do Estado. Beleza? Requereu que os pedidos fossem julgados improcedentes. Beleza? Chegando ao STJ. Para revisar um pouquinho aqui, ó, responsabilidade estatal em caso de atos omissivos. É óbvio que a gente vai muito além aqui do julgado e vai fazer uma revisão aqui para vocês no que tange a responsabilidade estatal no caso de atos omissivos. Existe certa controvérsia no que tange aos atos estatais omissivos. Embora a lei não tenha feito distinção, há
os que entendem que, em se tratando de atos omissivos, a responsabilidade do ente público teria caráter subjetivo, beleza? Vale ressaltar, contudo, que o STF e o STJ possuem diversos julgados afirmando que o poder público responde de forma objetiva, inclusive em caso de atos omissivos, quando constatada a precariedade, presta atenção, do serviço decorrente da falha no dever legal específico de agir. Ou seja, o STF e o STJ, eles não falam que o Estado sempre vai responder de maneira objetiva em caso de condutas omissivas. Não confundam o julgado, beleza? Ele falou que, preste atenção, ele falou que vai responder de maneira objetiva, responsabilidade objetiva, não confundam, beleza? Quando constatada a precariedade / vício no serviço decorrente da falha no dever legal específico de agir. Então, é bem diferente, beleza? É uma responsabilidade objetiva, mas nem tanto, vamos dizer assim, porque ele fala que é objetiva, em caso de omissão. Mas, porém, quando constatada a precariedade ou vício na falha o dever legal específico de agir. Isso aqui, meu irmão, já entra muita coisa, gente. Porque lá na prática, de maneira documental, escrita em um processo judicial, isso terá que ser comprovado. Vocês entenderam? Então, cuidado, o STF e o STJ, isso aqui é muito difícil, é muito sutil. O STF e o STJ não possuem uma posição pacífica falando que, em caso de omissão, o Estado responde de maneira objetiva. Se cai isso na prova, você vai marcar errado. Ele fala que, constatada a precariedade / vício do serviço decorrente de falha no dever legal específico de agir. Beleza? Beleza? Inação do ente público, no caso concreto. O hospital, além do serviço técnico médico, também é responsável pelo serviço auxiliar de estadia, internação. Assim, o ente público é obrigado a disponibilizar equipe, né, pessoal mínimo ali, equipamentos necessários e eficazes alcance dessa finalidade. No caso concreto, ficou demonstrada a inação estatal, tendo em vista que o que ocorreu por conta do mau funcionamento dos trabalhos auxiliares às estruturas operacionais, ausência de serviço pessoal de vigilância, beleza? Então, essa foi a decisão aí do STJ. E, por fim, para a gente fazer uma última revisão aqui, beleza? E eu espero que vocês estejam gostando desse método de aula que eu criei, de, além de falar aqui da jurisprudência, a gente sempre dá uma rápida resumida ali, uma revisada teórica no assunto inerente ao julgado, beleza? Pessoal, foi o último julgado do STJ, beleza? Gravo essa aula em 16/9/2022, às 12h44. Você almoçar. Jejum ainda, vou treinar agora. Entendeu? Então, assim, muito importante, cara. Muito importante. É o julgado mais atual do STJ, beleza? Análise dos pressupostos de responsabilidade no caso concreto. A responsabilidade civil do Estado, seja de ordem subjetiva ou objetiva, depende para a configuração da ocorrência de seus pressupostos. Quais são os pressupostos que eu vi para vocês? Ato ilícito, dano sofrido, nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, beleza? Então, a responsabilidade civil do Estado, ela tem como base, beleza? O ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre evento danoso do ato omissivo ou comissivo do agente público. Beleza? Show, Nelson? Peguei. No caso concreto, restou demonstrado que o hospital não possuía nenhum serviço de vigilância, beleza? Que é o ato do Estado, a conduta. O evento morte decorreu disparo com arma de fogo contra a vítima dentro do hospital. Ele não estava recebendo alta, ele não estava no carro indo para casa, beleza? Fechou? Tranquilo? No caso concreto, não há que falar em fato exclusivo de terceiro como apto a romper o nexo de causalidade. Isso porque uma mínima ação de vigilância e cuidado poderia efetivamente ter evitado a morte da vítima. E aqui eu cito um exemplo assim, esdrúxulo, só para vocês aprenderem. Diferentemente seria se ele tivesse sido assassinado na rua, pessoal, indo para casa. E aí iria processar o Estado, porque a Polícia Militar não estava fazendo uma ronda lá, e não tá, porque o Estado está garantindo a segurança. Imagina, né? Um país que tem índice de mortes aí comparado a um país que vive em guerra. Então, percebam a diferença ali. Agora ficou muito claro, né? Da responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado. Imagine se fosse responsabilidade objetiva.
Imagine se quando cada pessoa tivesse um bem furtado ou roubado, ela entraria ali com dano moral material para o Estado pagar o bem dela, por exemplo, porque ele não está garantindo a segurança dos seus membros. Vocês perceberam a diferença? Show? Beleza, fim de julgado. Então, o primeiro julgado foi acerca de direito administrativo. Beleza? Show? Vamos tomar agora um gole de água, respirar e vamos para o próximo julgado, galera. Pau na máquina. Principalmente a galera que vai fazer o concurso do Detran. Detran DF, preste atenção nesse julgado. Pode cair na sua prova, muito peculiar. Só vai acertar quem está aqui e quem revisou essa jurisprudência aqui atual. Beleza? Detran DF, então, os demais concursos, Código de Trânsito, esse é um julgado bem mais tranquilo, beleza? Constitui requisito obrigatório para a renovação da CNH do motorista de transporte coletivo escolar, a realização de exame toxicológico de larga janela de detecção. Beleza? A apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para a habilitação e a renovação de carteira nacional de habilitação do motorista autônomo de transporte coletivo e escolar, nos termos do artigo 148-A da Lei 9503/97, que é o nosso famoso e querido, amado Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Nelson, resume aí o julgado, que eu quero ficar bisurado, quero ficar bisurada e passar em concurso logo. Galera, resumindo o julgado para vocês, de maneira bem clara. O cara fazia transporte escolar, carteira D. Então, ele estava ali com uma minivan e faz transporte escolar, beleza? Por que eu botei esse julgado aqui na nossa aula de hoje? Porque ele é oriundo de alteração legislativa recente, aí, ó, 2020. Então, tem muita chance de cair em prova. Detran, não vou nem falar, beleza? Show? Então, preste atenção. Teve uma alteração no Código de Trânsito que exige dos condutores de veículo automotor que são categoria C, D e E, que apresentem o exame toxicológico de larga escala, beleza? Qual foi a alegação aí do dono de van aí, do cara que trabalha com o escolar? Que essa alteração, pessoal, ela tem uma natureza jurídica para atingir quem trabalha com cargas e viagens e PR, ou seja, foi uma alteração voltada para os caminhoneiros. Aí eu li também todo o julgado. Na origem do julgado, foi voltada para os caminhoneiros? Sim, pessoal, sim, beleza? Tem o intuito de pegar aquela galera que toma aí o ribite, que cheira cocaína, que usa aí muita anfetamina, metanfetamina e outras substâncias aí para se manter acordado, beleza? Para viajar, que geram centenas de mortes aí, acidentes. Então, essa alteração foi voltada para isso. Beleza? Larga escala aí, a galera que passou em concurso sabe aí, vai pegar 6 meses para trás aí, se a pessoa utilizou algum tipo de substância entorpecente. Beleza, pessoal? Show? E não é só com viés de droga. Pode ser um viés de rebite mesmo, de medicações para o cara ficar acordado. Entenderam? E aí o dono do escolar falou que ele não queria apresentar, possivelmente ele é um maconheiro, não queria apresentar, não precisava apresentar, porque a ideia era apenas para a galera que faz viagem. Entenderam? Pega BR, estrada, caminhoneiro. Essa alteração. Porém, a lei não falou, não especificou qual era a profissão, qual era a função. Ela falou que para quem usa e vai renovar a carteira, que seja C, D e E, tem que apresentar ponto final. E essa foi a decisão do STJ. Não, essa decisão complexa? Não, fácil. Mas se cair, todo mundo vai errar, porque tem que saber exatamente o caso concreto. Então, perceba que a jurisprudência nem sempre é difícil. Às vezes ela é bem fácil, tranquilo, mas você tem que estar ligado como é que decidiu a corte, beleza? Então, resumindo aqui, imagine a seguinte situação hipotética: João é motorista de uma minivan escolar, beleza? Para que João fizesse a renovação de sua carteira nacional de habilitação como motorista autônomo de transporte coletivo escolar. Ele é carteira D, beleza? O Detran exigiu que ele fizesse exame toxicológico de larga janela de detecção, beleza? Com resultado negativo, é óbvio, né? Deu positivo, você pode dirigir caminhão. A exigência do Detran foi feita com fundamento no artigo 138, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 4º da deliberação do CONTRAN, número 145 de 2015. Pensa num cara que já estudou essas deliberações do CONTRAN aí, todas. E o Código de Trânsito Brasileiro, quando passou na PRF, esse cara fui eu. João ajuizou a ação
afirmando que essa exigência somente se aplicaria para motoristas profissionais de transporte de carga e passageiros pela excessiva carga de trabalho, que não se enquadra em motorista de transporte escolar. Vocês entenderam? Eles falaram bem assim, ele falou bem assim, STJ, eu não preciso fazer o exame, porque eu só pego as crianças às 7 da manhã, levo para o colégio e volto 5 horas da tarde. Vocês entenderam? Aí o STJ, negativo. Olha o dedinho para você? Não. Pode fazer. Então, muito provavelmente, ele não utilizava substâncias com o intuito de fazer largas escalas de viagens, como caminhoneiro, beleza? Às vezes ele usava por ser usuário mesmo de substância entorpecente. E ele entrou na justiça para isso. Perceba, pessoal? Se você não faz uso de nenhuma substância entorpecente, né, e está ali levando as suas crianças, trabalhando, para que você vai entrar na justiça? Para que você vai entrar na justiça? Para não ser obrigado a fazer o exame toxicológico, beleza? Fechou? Então, esse julgado já foi para conta. O pedido de João foi acolhido? Não, não foi. A realização do exame toxicológico de larga janela de detecção constitui requisito obrigatório para a renovação de carteira nacional de habilitação do motorista autônomo de transporte coletivo escolar, conforme previsto no artigo 148. E aqui eu coloquei o artigo para vocês. Por que eu coloquei aqui? Porque pode cair na nossa prova também, porque é oriundo de inovação legislativa. Os condutores das categorias, vou pagar aqui para não ficar muito zoado, né, Nelson? Ajude. Beleza. Os condutores das categorias C, D e E, cuidado para não cair no peguinha, botar A e B. Beleza? Cuidado, Juninho. Juninha, cuidado. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo de exame toxicológico para obtenção e a renovação de carteira nacional de habilitação. Essa já foi para conta e bora para o último julgado. Então, se cair no Detran, você vai matar a pau e vai correr para o abraço. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Suave. Ferimento leve. Vamos para a última? Bora? Bora. Essa aqui é mais legal, hein? Mais interessante, bem mais difícil. Terceiro e último julgado do informativo 740 do STJ. Galera, esse julgado tem mais de 40 decisões, tá? Eu peguei só as mais importantes para a carreira policial e que caem no nosso edital, beleza? Enfim, júris. Direito penal. Crimes contra a dignidade sexual. Presta atenção. Isso aqui eu tô achando que vai cair mesmo. Tema quente. Dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável, o artigo 217-A, como você já sabe. É possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do CP para o delito de importunação sexual. Então, perceba qual foi o hard case que chegou lá no STJ. É possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual. Perceba que há diferença aí. Não é o crime de estupro normal. Cuidado. É o crime de estupro de vulnerável. Beleza? Show. Calma. Vamos construir o nosso conhecimento. Beleza? E aqui vem a decisão. Presente o dolo específico, e aqui, cuidado, aqui existe o tal do dolo específico, vocês já sabem disso, vocês amam o direito penal. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática do ato libidinoso com, presta atenção, ato libidinoso, vou botar aqui para você prestar atenção, com menor de 14 anos. Presta atenção. Configura o crime de estupro de vulnerável. Beleza? Galera, a conduta tipo aqui, presta atenção. O elemento subjetivo, normativo do tipo, ele falou só em dolo específico de satisfazer a lascívia própria de terceiro. Entendeu? O dolo é o elemento subjetivo do tipo. Dolo é a culpa. Beleza? E aqui ele fala que o intuito é satisfazer a lascívia própria de terceiro. Entendi, Nelson? Beleza? Independentemente de ligeireza. O que é ligeireza? É rápido, pessoal. Ou da superficialidade da conduta. E aqui, o que ele quer dizer para a gente?
Ligeireza, independentemente se for rápido. Se ficar 5 segundos só tocar na criança de 10 anos, na menina de 10 anos. Ou da superficialidade, além de ser bem rápido, não pegou por baixo da roupa, vamos dizer assim, tocou por cima da roupa, beleza? Não chegou a ter muito contato físico. Isso que quis dizer a decisão. Não importa, filho. Não importa. Vamos ter o crime de estupro de vulnerável, beleza? Não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, beleza? Agora vamos explicar essa decisão. Essa é muito importante, essa aqui é um pouco mais difícil. Eu vou contar aí com a colaboração, com a concentração de todos vocês. Importunação sexual. Vamos nessa. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, óbvio, né, pessoal? Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Beleza? Cuidado, isso aqui é um artigo importante. Isso aqui nasceu em 2018. Tem muita coisa aqui importante, beleza? Então vamos lá. 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Então, a gente já sabe aqui que não vai caber fiança na esfera policial. Olha a conexão com o Código de Processo Penal, beleza? Em que consiste o delito? O agente, que pode ser homem ou mulher, pratica contra a vítima, que também pode ser homem ou mulher, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. Nos casos de estupro de vulnerável, por outro lado, é necessário advertir que não há propriamente um constrangimento à prática de atos sexuais. Não existe sequer presunção de constrangimento ou de violência na figura típica do artigo 217. Pune-se simplesmente a prática do ato libidinoso com alguém menor de 14 anos. Beleza? Fechou? Ou com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha um necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, preste atenção aqui. Eu vou botar estupro de vulnerável, EV. Primeiro, a gente só tem que ficar muito atento, galera, que muita gente acha que é só com menor de 14 anos, não tem nada a ver. Menor de 14 anos é a primeira hipótese, beleza? Temos uma segunda hipótese aqui, que por enfermidade ou deficiência mental. Esse termo já está até desatualizado, né? Enfermidade ou deficiência mental. Beleza? Show? Pegou? Não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou, que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Beleza? Que são 3 hipóteses aqui, então, no tipo. Qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Pegou? E aqui a gente vai ter o estupro de vulnerável. Muita gente erra em prova achando que é relativo apenas aí ao menor de 14 anos, a menor de 14 anos, beleza? Por isso, ao contrário do que ocorre no cotejo, entre os artigos 203 e 215, que é o estupro, né? O constrangimento não é elemento especializante do estupro de vulnerável. O fator especializante do artigo 217-A do CP é simplesmente a idade da vítima menor de 14 anos, beleza? O que quer dizer aqui, então? Que a tese aí do autor que tentou desclassificar, presta atenção, desclassificar o estupro de vulnerável, o que é desclassificar? Ele tentou mudar o artigo que ele ia responder, e obviamente a pena é muito menor, beleza? Ele tentou desclassificar o estupro de vulnerável para importunação, beleza? Ele não vai conseguir, pessoal. Por quê? O que a jurisprudência falou aqui de maneira fácil, né? Que eu estou aqui para ser um facilitador aqui para vocês. É realmente que não importa, tá? Não importa se teve constrangimento a vítima, se a criança se sentiu constrangida pelo ato libidinoso, se ela se sentiu ameaçada, se não se sentiu, se ela já namorava com o cara, se ela é virgem, se ela não é virgem, não importa a conduta, não importa os casos subjetivos relacionados à vítima menor de 14 anos. É pacífico. Quando é menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, pronto e acabou. Se pegou por baixo da roupa, se não pegou, se teve conjunção carnal, se não teve, não importa.
beleza? Praticamente foi essa decisão aí que o STJ bateu o martelo, beleza? E agora vamos dar um exemplo aí da importância para vocês entenderem. Dentro de um ônibus, determinado homem faz automasturbação e ejacula nas costas de uma passageira que está sentada à sua frente. Infelizmente, aqui até comenta, né, que essa conduta ela está muito frequente. Inclusive, eu já vivenciei essa conduta algumas vezes lá no plantão da delegacia, com a vítima chegando lá após o fato, e a gente teve que conduzi-la aí ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF para o IPDNA, para ser mais exato, beleza? O fato não podia ser enquadrado como estupro, que é o 213, beleza? Considerando que não houve a violência ou grave ameaça. Então, preste atenção, gente, muito importante aqui. Os crimes contra a dignidade sexual, o que vai fazer você diferir bastante é a ocorrência da violência ou grave ameaça. Beleza? Show? Então, ele se automasturbou atrás da vítima, ejaculou nas costas dela, beleza? Só que não houve violência ou grave ameaça. E ela foi lá para a delegacia, beleza? O fato não podia ser enquadrado como estupro. Como você já sabe, não teve violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência grave ameaça, eu botei um artigo aqui, até conjunção carnal, ou praticar, permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, sabendo que estupro também não é só apenas a conjunção carnal, a penetração entre o pênis e a vagina. Não é ato libidinoso com violência ou grave ameaça, estamos no artigo 213, beleza? 6 a 10 anos a pena. Também não podia ser classificado como violação sexual mediante fraude, que é outro peguinho que você pode ver que existe no artigo 215 do CP, tendo em vista que o ato libidinoso foi praticado com a vítima, beleza? Beleza? Não foi praticado com a vítima o ato libidinoso, não teve contato, beleza? Violação sexual mediante fraude é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com a vítima, e aqui já tem, ó, praticar, ter conjunção carnal, outro ato libidinoso com a vítima, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. A pena é 2 a 6 anos, vocês já vão perceber que a pena é muito menor, beleza? Então, diante disso, essa conduta era punida com uma contravenção penal que foi revogada, preste atenção. Isso eu já vi cair uma questão de 2020. Então, essa conduta, como não era estupro, como não era violação sexual mediante fraude, galera, como que esse cara ia ser punido? A conduta não ia ser punida? Ela ia ser aceita pelo ordenamento jurídico? Beleza? Então, antigamente, presta atenção, porque isso está revogado, né? A conduta era punida como contravenção penal. Então, era ridículo, né? Vamos dizer assim. Ele praticamente migrava de um crime considerado grave pelo ordenamento jurídico, beleza? Como a lei foi falha e não conseguiu ali tipificar a conduta do autor, ele respondia por uma contravenção penal, galera. Por um termo circunstanciado, beleza? Por isso que houve a reforma. E esse artigo foi revogado. E antes era o artigo 61, que era importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor, beleza? E aí agora veio a lei 13.718 de 2018. Não são, a gente está em 2022, cara. 2018 você está falando que é novo assim, mas, galera, para o direito, 2018 é ontem, beleza? O Código Penal é de 1942, galera. Então, uma alteração de 2018, 2019, 2020 é quente para concurso, é ontem. Porque alterações legislativas não ocorrem de maneira corriqueira. É igual a emenda constitucional, beleza? Então, de 2018 para cá, tipo, é quentíssimo, é alteração nova, que ainda está bombando aí, ó, nos tribunais. Muita novidade, beleza? Este fato é tipificado como a famosa importunação sexual que eu estou falando para vocês. Delito do artigo 215A do CP, vale ressalvar que a Lei 3.718 de 2018 revogou a contravenção penal do artigo 61, beleza? E aqui, cuidado, que muita gente cai. Não houve aqui, pessoal, a abolício crimes, que pode cair. Aqui é um fenômeno diferente, beleza? Queria eu estar podendo aprofundar aqui na aula mais completa de direito penal, mas aqui o nome do fenômeno é chamado de princípio da continuidade normativo típica. Oi? Princípio da continuidade normativo típica, ou seja, a conduta que estava presente lá na contravenção penal, ela não foi abolida, beleza? Ela só deixou de ser uma contravenção penal e se tornou um crime, pessoal. Por isso que isso cai na prova direto. Princípio da continuidade normativo típica. Então, não houve abolício crimes. Por quê? Porque o abolício crimes ele ocorre quando a conduta
deixa de ser punida pelo ordenamento jurídico, entendeu? Beleza? Adultério era crime. O que é adultério, né? Trair é crime. Princípio da conduta ou da sequência, tem vários sinônimos, da continuidade da conduta ou da continuidade normativa típica. No caso do adultério, ocorreu isso? Não, houve abolição de crimes, pessoal. E no caso da importunação sexual? Houve. Por quê? Deixou de ser uma contravenção e hoje é um crime. Continuidade normativa típica. Pegou? Peguei. Cuidado, que isso é muito importante. Beleza? Esse é o nome do princípio. O princípio só é isso. Beleza? Show. E aí, para fechar, artigo 215 do CP também serve para punir, isso aqui eu coloquei que está na decisão, que se cair, galera, vocês vão ter que me pagar o churrasco. Beleza? Conduta do froteurismo. Conduta do froteurismo. Cara, se cair isso aqui, vocês estão me devendo, hein? Conduta do Isso aqui tem cara de... É porque o CESP não está fazendo mais prova, né? Isso aqui tem cara de CESP. Galera, eu gosto, vocês têm que perceber, né? De ficar escrevendo, de ficar anotando, como um ótimo e um bom TDAH. Para eu pegar, para eu fixar, eu preciso ficar anotando, riscando, me conectando com o papel. Você quer ver um ótimo TDAH ficar maluco? É você falar assim, ó, só presta atenção. Não precisa anotar nada. Só olha para mim. Vai ficar meia hora, uma hora olhando só assim. Ó. É a mesma coisa de não fazer nada, para quem tem déficit de atenção. Beleza? Fechou? Então, se autoconhecer é o segredo. E cuidado aqui para acabar com a conduta do froteurismo. Isso é bom para você diferenciar, para você diferir, para você aprender o crime de importunação sexual, a diferença de estupro de vulnerável para estupro. Beleza? Fechou? O froteurismo consiste em tocar e esfregar-se em uma pessoa sem seu consentimento, o comportamento geralmente ocorre em locais com grande concentração de pessoas, nos quais o indivíduo pode escapar mais facilmente de uma detenção. Por exemplo, calçadas movimentadas, veículos de transporte coletivo, né? O vulgo baú ou ônibus. Ele esfrega suas genitais contra as coxas e nádegas ou acaricia com as mãos a genitália ou os seios da vítima. Ao fazê-lo, o indivíduo geralmente fantasia um relacionamento exclusivo e carinhoso, beleza? Com a vítima. No froteurismo, não há violência ou grave ameaça, pessoal. Razão pela qual não se enquadra como estupro, mas o delito do artigo 215-A, beleza? E, infelizmente, isso ocorre muito. Então, guarde o nome froteurismo, beleza? Foi um termo usado aí pelos ministros do STJ nessa decisão, que podem sim ser cobrados em prova. As provas aí costumam trazer 15% das suas questões muito difíceis. Então, é uma questão que, se cair, você vai estar em outro patamar, ou também é um termo que, se a redação cobrar algo relacionado aos crimes contra a dignidade sexual, você lá, no seu desenvolvimento, na sua linha 35, meter um froteurismo lá, você vai imitar, e a sua nota vai, crescer bastante, porque vai mostrar domínio do tema, beleza? Pegaram, infelizmente, uma conduta que é corriqueira, e para vocês prestarem atenção, se o cara está no ônibus ali, e ele está acariciando, ou ele está passando a mão nas genitais da mulher, ou está ali encostando, está fazendo, porém, ele está ali falando assim, ó, tô armado, fica quieto, não faz nada. Estamos em qual crime? No estupro, pessoal. Pegaram a diferença? E a importunação, não. Não há violência ou grave ameaça. Beleza? Fechou? É isso, então. Foi a análise do informativo 740 do STJ. Na próxima semana teremos mais análise. Iremos acompanhar a jurisprudência ao vivo para vocês mastigá-la aqui em forma de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estamos juntos. Vamos para cima. Nada mudou!